seja sincero comigo. Como você reagiria se seu próprio pai anunciasse, durante um jantar em família, que você deveria deixar de existir? Você choraria, lutaria ou faria o que eu fiz? Realizaria o desejo dele da maneira mais devastadora possível. 23 de dezembro, 18 horas. 18 membros da família se reuniram na mansão em Seattle que eu vinha financiando secretamente. Meu pai, o grande Dr. Robert A. Field, levantou-se com sua taça de vinho e declarou: o melhor presente de Natal seria se Vilo desaparecesse completamente desta família. Toda a família ficou em silêncio. Ninguém me defendeu. Meu irmão riu. Eles não faziam ideia de que estavam aplaudindo a própria ruína financeira. Veja bem, enquanto eles zombavam da minha carreira inútil na área de tecnologia, eu pagava $4.800 por mês pelas contas de luz, água e gás, cobria os pagamentos atrasados da hipoteca do meu pai e era fiador do próprio empréstimo que garantia um teto sobre suas cabeças. Prejuízo total, $500.400 em 8 anos. Sou Vilo, tenho 32 anos e amanhã, no maior baile de gala do hospital, revelarei algo que fará meu pai se arrepender amargamente de ter aberto a boca. Estou prestes a me tornar sua chefe. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. O nome Field tem peso nos círculos médicos de Seattle. 3 gerações de médicos, todos formados em instituições de prestígio, todos com publicações em revistas renomadas. Meu avô foi pioneiro em técnicas de cirurgia cardíaca que ainda são ensinadas hoje. Meu pai, Dr. Robert A. Field, chefia o departamento de cirurgia do Hospital Seattle Grace. Meu irmão Michael acaba de concluir sua residência em neurocirurgia. E depois tem eu, a decepção da família que escolheu ciência da computação em vez de medicina. Todo domingo, o jantar em nossa mansão em estilo Queen Anne se transformava em uma aula magistral de humilhação sutil. Enquanto Michael entretinha a todos com suas vitórias na sala de cirurgia, eu ficava sentada em silêncio, sabendo que meu trabalho em inteligência artificial na área da saúde não significava nada para eles. Vilo brinca com computadores, meu pai dizia, acenando com a mão em sinal de desdém. Não está exatamente salvando vidas. A ironia era lancinante. Eu era fiador do financiamento imobiliário desta casa desde 2016, quando o acordo por negligência médica do meu pai derrubou sua pontuação de crédito. Sem minha pontuação FICO de 790, ele jamais teria conseguido aquela tão desejada taxa de 3,9%. Mas, na cabeça dele, ser fiador não era uma contribuição de verdade. Nenhum dos dois pagava todas as contas de serviços públicos, eletricidade, água, gás, internet, IPTU, taxas de condomínio. Mês após mês, $4.800 desapareciam da minha conta para manter as luzes acesas, o piso aquecido funcionando e a piscina infinita brilhando. Meu pai sabia, claro. Ele até tinha mencionado isso uma vez. Bem, alguém deveria contribuir com alguma coisa, já que você não está dando continuidade ao legado da família. Como se $460.800 ao longo de 8 anos fosse troco. Como se as 11 vezes em que eu paguei as prestações esquecidas da hipoteca dele, outros $39.600, não significassem nada. Mas a pior parte era como ele me apresentava nos eventos do hospital. Esta é a Vilo. Ela trabalha na área de informática. A pausa antes de a informática pairava no ar como um presságio de fracasso. Mantive tudo documentado em uma planilha que chamei de apoio familiar. Cada pagamento meticulosamente registrado com datas, valores e números de confirmação. 8 anos de dedicação financeira reduzidos a linhas e colunas que contavam uma história que ninguém queria ouvir. Custos totais com serviços públicos e propriedade, $460.800. Cobertura emergencial para hipoteca, $39.600. Contribuição total, $500.400. $500.000 que meu pai descartou como gestos simbólicos. A planilha se tornou meu consolo secreto durante as reuniões de família. Enquanto meu pai elogiava as conquistas reais de Michael e minhas tias se entusiasmavam com seu futuro brilhante, eu revisava mentalmente meus recibos do PayPal, minhas transferências bancárias, minhas confirmações de pagamento automático, evidências de amor medidas em dólares que não me trouxeram nada além de desprezo. A promoção do Michael significa que ele finalmente vai ganhar mais que a Vilo, anunciou o pai no dia de ação de graças, erguendo sua taça de vinho. Prova de que medicina paga melhor do que digitar código.
Michael deu um sorriso irônico. Pelo menos meu trabalho exige habilidade de verdade, não apenas ficar procurando soluções no Google. Mamãe riu. Riu mesmo. Ah, Michael, seja legal com a sua irmã. Nem todo mundo consegue lidar com a pressão da responsabilidade de verdade. Responsabilidade de verdade. Abri o aplicativo do meu banco debaixo da mesa e fiquei olhando para o pagamento automático daquela manhã, $4.800 referentes às contas da casa de dezembro. As taças de champanhe deles refletiam a luz do lustre que eu pagava para manter aceso. Naquela noite, adicionei uma nova coluna à minha planilha, reconhecimento recebido. Ela permaneceu vazia. O que eles não sabiam, o que eu havia escondido até de mim mesma, era que meu código de digitação acabará de ser reconhecido pelo único lugar que meu pai venerava acima de todos os outros, a Cúpula de Inovação Médica de Genebra. Mas eu ainda não estava pronto para processar isso. Primeiro, eu precisava sobreviver a mais um Natal em família. O cartão de Natal da família de 2024 chegou ao meu apartamento no dia 15 de dezembro. Com detalhes em dourado, fotografado profissionalmente na grande escadaria da mansão. Papai de jaleco branco, mamãe de pérolas, Michael de uniforme médico. A dinastia médica e Field em toda a sua glória. Eu não estava lá. Tiramos a foto durante sua viagem de trabalho, explicou minha mãe quando liguei. Além disso, seu pai achou que ficaria mais equilibrado sem você. Esteticamente falando. Equilibrado. Como se minha ausência fosse uma escolha estética, e não um apagamento deliberado. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o cartão encostado no meu laptop, o laptop que acabará de receber um e-mail que mudaria tudo. Remetente, James Morrison, CEO da Techova Corporation. Assunto, discussão confidencial sobre cargo executivo. Minhas mãos tremeram quando abri. A Techova, gigante da tecnologia com valor de mercado de $8,2 bilhões, cuja divisão médica acabará de revolucionar a inteligência artificial diagnóstica, queria conversar comigo sobre a vaga de diretor de tecnologia, CTO. Mas essa nem foi a parte mais chocante. O segundo parágrafo me deixou sem fôlego. A seleção da sua plataforma de inteligência artificial para a Medalha de Ouro de Genebra confirmou o que suspeitávamos. Vocês são os visionários de que precisamos. Gostaríamos de formalizar nossa proposta antes do anúncio público no jantar de gala do Hospital Seattle Gracie, amanhã. Medalha de Ouro de Genebra, a honra que meu pai perseguira por 30 anos. O reconhecimento que escapara 3 gerações de médicos da família Eiffeld. E eu a conquistei com a digitação no computador da qual eles zombavam. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Não se esqueçam do jantar no dia 23, às 18 horas em ponto. Vários familiares estarão presentes. Tentem se vestir adequadamente, desta vez, tragam algo interessante para compartilhar. Algo interessante para contribuir. Olhei o e-mail novamente depois o cartão de Natal da família, onde minha ausência representava uma melhoria estética. O e-mail de acompanhamento de James Morrison chegou em poucas horas, marcado como urgente, oferta com prazo determinado. Meu coração disparou enquanto eu lia os detalhes que poderiam me libertar ou destruir meus últimos laços familiares. Cargo: Diretor de Tecnologia, CTO, da Divisão Médica da Techova Corporation. Salário base: $450 mil anuais. Participação acionária: 2% com aquisição gradual ao longo de 4 anos, atualmente avaliada em $164 milhões. Data de início: 2 de janeiro de 2025. O prazo final me deixou com o estômago embrulhado. Por favor, confirme até 26 de dezembro. Planejamos anunciar sua nomeação no jantar de gala de Natal do Hospital Seattle Gracie, em 24 de dezembro, onde a Techova fará uma doação de $50 milhões para a construção de novas asas de avião. 24 de dezembro, o evento de gala de amanhã, onde meu pai estaria sentado à mesa VIP, desfrutando da admiração da comunidade médica. Rolei a página até o último parágrafo. Sua plataforma de inteligência artificial já salvou 12 mil vidas durante nosso programa piloto de 6 meses. Essa conquista, aliada à sua medalha de ouro de Genebra, faz de você o líder ideal para nossa revolução na tecnologia médica. Este cargo exige alguém que valorize a inovação acima da tradição, exatamente o que sua trajetória demonstra. Inovação acima da tradição.
Tudo aquilo que minha família desprezava. Se eu aceitasse, teria que subir naquele palco amanhã à noite diante de 500 profissionais da área médica e abraçar publicamente tudo aquilo que meu pai considerava essencial para o nome Eiffeld. A filha que abandonou a medicina se tornaria a executiva mais bem paga da sala, liderando a empresa que controlava o futuro do hospital. Se eu me recusasse a manter a paz familiar, perderia mais do que dinheiro. Perderia a chance de provar que meu trabalho, desprezado e menosprezado por 8 anos, já havia salvado mais vidas do que toda a carreira cirúrgica do meu pai. Meu celular acendeu com mais uma mensagem do grupo da família. Michael. Espero que Vilo se lembre de não falar sobre programação no jantar amanhã. Só sobre conquistas reais. 17 parentes curtiram a mensagem dele. As apostas se cristalizaram. Abri meu laptop para pesquisar o que realmente significava aceitar a oferta da Techova. Meus dedos tremiam sobre o teclado, buscando artigo após artigo sobre o impacto revolucionário da empresa na área da saúde. A inteligência artificial da Techova reduz os erros de diagnóstico em 67%, New England Journal of Medicine. Plataforma revolucionária detecta cânceres em estágio inicial que os médicos não conseguem diagnosticar, The Lancet. O futuro da medicina não é humano, revista Time. Cada manchete representava uma validação que minha família jamais me daria. Mas, mais importante ainda, os números contavam uma história de vidas transformadas. Hospitais rurais adquirindo capacidades de diagnóstico de classe mundial. Comunidades carentes acessando assistência médica de alta qualidade com o auxílio da inteligência artificial. 12 mil pessoas caminhando hoje porque meu algoritmo detectou o que os olhos humanos não viram. Encontrei o comunicado de imprensa da Cúpula de Genebra, sob embargo até 24 de dezembro. A Medalha de Ouro de Genebra de 2024 para inovação médica foi concedida a Vilo Eiffeld por sua plataforma inovadora de inteligência artificial para diagnóstico. Esta é a primeira vez em 40 anos que o prêmio é concedido a alguém que não é médico. Primeira vez em 40 anos. Meu pai submeteu documentos a Genebra 8 vezes. 8 rejeições. Aceitar significava mais do que um triunfo profissional. Significava levantar-me no evento de gala de amanhã e, essencialmente, declarar: escolhi a tecnologia em vez da tradição. Escolhi a inovação em vez do seu legado. Escolhi a mim mesmo em vez da sua aprovação. A família veria isso como uma traição. A rejeição definitiva de tudo aquilo em que representavam. Apareceu uma notificação no meu aplicativo bancário. Pagamento automático agendado, $4.800 para Eiffeld Properties LLC. As contas da casa de amanhã foram processadas pontualmente, enquanto eles planejavam o Natal sem mim. Consultei o contrato de fiador do financiamento imobiliário do meu pai. Uma ligação para o Wells Fargo e a taxa de juros dele subiria de 3,9% para 7,5%. A prestação mensal dispararia de $3.600 para $5.200. Sem as minhas contas de luz e água, ele teria que arcar com despesas mensais de $10.000. O poder de devastá-los estava em minhas mãos. 23 de dezembro, 18 horas. Eu estava em frente à casa onde cresci, segurando uma garrafa de vinho de $300 que eu sabia que eles iriam criticar de qualquer maneira. Através das janelas embaçadas, a luz quente inundava o gramado bem cuidado que eu pagava para manter. 18 carros estavam enfileirados na entrada circular. Toda a família Eiffeld estava reunida. Lá dentro, o interrogatório começou imediatamente. Ainda digitando o código, perguntou tia Helen, com a voz carregada de condescendência. Ainda salvando vidas, respondi em voz baixa. Tio Richard riu. Ela acha que computadores salvam vidas. Robert, de onde essa garota tirou essas ilusões? Do lado da mãe dela, com certeza, disse o pai, arrancando risos de todos na sala. A sala de jantar exibia os diplomas de medicina da família como um altar, Harvard, Johns Hopkins, Stanford, molduras douradas refletindo a luz do lustre. Meu diploma do MIT não estava lá. Nunca esteve. O Michael acaba de ser promovido a médico assistente, anunciou a prima Sarah. O mais jovem da história do Seattle Grace. Seguindo os passos de Robert lindamente, disse a avó Eiffeld, acenando com a cabeça em aprovação. Pelo menos temos um filho que mantém os padrões. Michael me lançou um sorriso irônico do outro lado da mesa.
Não fique com essa cara triste, Vilo. Alguém tem que ser o exemplo de família sobre o desperdício de potencial. Falando em desperdício, interrompeu o pai. Vilo, você ainda está morando de aluguel nesse apartamento apertado? Na sua idade, o Michael já tinha o primeiro apartamento dele. Estive ocupado pagando por esta casa, disse-eu em voz baixa. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Contribuir com as contas de luz e água não é pagar a casa, zombou meu pai. E ser fiador era o mínimo que você podia fazer, considerando que nós te criamos. O mínimo que eu poderia fazer? Minha voz permaneceu calma. 8 anos. $500.000. Dinheiro não é conquista, disse meu pai com a voz gélida. Não é legado. Não salva vidas. Você tem razão, eu disse. Não é. Amanhã, ele descobriria o que era. Tia Helen deu uma risada seca. Não exagere, querida. Peguei meu celular e abri a planilha que eu havia memorizado. Contas de luz, água, IPTU, taxas de condomínio, $4.800 mensais por 96 meses, mais 11 pagamentos emergenciais da hipoteca quando meu pai o esqueceu. Total, $500.400. Esqueceu? O rosto do pai ficou vermelho. Atrasos estratégicos nos pagamentos para garantir liquidez dos investimentos. É assim que chamamos isso? Mantive a voz firme. O banco chama isso de inadimplência. Michael bateu com a taça de vinho na mesa. Você acha que pagar as contas te torna especial? Não. Acho que pagar as contas enquanto me dizem que não contribuo com nada me desanima. Terminou? Mamãe finalmente falou. O que isso significa? Significa, interrompeu o pai, levantando-se e fazendo sua voz ecoar pela sala, que Vilo pensa que pode comprar respeito, que pode comprar seu caminho para ter algum significado nesta família. A sala prendeu a respiração. Quer saber o que tornaria este Natal perfeito? Os olhos do meu pai encontraram os meus. Se você desaparecesse completamente desta família. Pare de fingir que pertence a esta mesa. Pare de nos envergonhar com a sua presença em eventos do hospital. Simplesmente pare. 18 pessoas, tias, tios, primos, avós, minha mãe. Nenhuma voz se levantou em minha defesa. Michael riu. Finalmente, alguém disse isso. Levantei-me lentamente, colocando o guardanapo sobre o prato intocado. Você quer que eu vá embora? Perguntei. O melhor presente que vocês poderiam nos dar, confirmou meu pai. Feliz Natal, então. Saí, deixando minhas chaves sobre a mesa do hall. Atrás de mim, o tio Richard começou a bater palmas lentamente. Outros se juntaram a ele. Meu celular vibrou quando cheguei ao carro. James Morrison. Esperando boas notícias amanhã. O mundo da medicina precisa de revolucionários, não de dinastias. Respondi com dedos firmes. Aceito o cargo. O grupo de bate-papo da família explodiu antes mesmo de eu chegar ao meu apartamento. Michael, saída dramática. Apostas abertas para saber quanto tempo vai levar para ela voltar rastejando. Prima Sarah, dê a ela no máximo 3 dias. Tia Helen, seu pai tem razão, Vilo. Esse complexo de vítima é exaustivo. Mãe, por favor, não cause escândalo no baile de amanhã. A reputação do seu pai importa. A reputação dele. Depois de me mandar embora, ela ficou preocupada com a reputação dele. Eu estava sentada no meu carro, do lado de fora do meu prédio, com o motor ligado e o aquecedor funcionando a todo vapor para combater o frio de dezembro. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o contato de James Morrison e apertava o botão de chamada. Vilo. Sua voz era afetuosa e preocupada. Está tarde. Está tudo bem? Aceito o cargo, eu disse. Mas preciso saber de uma coisa. O anúncio de amanhã, meu pai estará lá. Mesa VIP na primeira fila. Ele está sendo considerado para diretor do hospital. James fez uma pausa. Isso é um problema? Não, respirei fundo. Está perfeito. A Techova é a principal doadora da nova ala do Seattle Grace.
50 milhões de dólares, nossa maior doação para a área médica até hoje. Seu tom mudou, a compreensão surgindo. Vi-lo, o que aconteceu? Minha família deixou bem claro que eu não pertenço a eles. Amanhã, eu gostaria de mostrar a eles a que lugar eu pertenço. O anúncio está agendado para as 20 horas, logo após o discurso de abertura do seu pai sobre a excelência médica através das gerações. A ironia na voz de James era aguda. Ele fará uma palestra sobre o legado familiar na medicina, eu disse. Como o nome Eiffelde representa 3 gerações de excelência cirúrgica. Eu ri, na verdade. Então amanhã deve ser um dia educativo. Vi-lo. A voz de James suavizou. Tem certeza de que está pronta para isso? Dei uma olhada no chat da família, que agora estava planejando o jantar de Natal de amanhã sem mim. Estou pronto há 8 anos. Olá a todos, uma pequena pausa aqui. O que vocês fariam no meu lugar? Aceitariam o cargo de CTO e enfrentariam a fúria da minha família, ou ficariam quietos para manter a paz? Deixem um comentário abaixo com suas opiniões. E se vocês já tiveram que escolher entre a aprovação da família e o próprio sucesso, adoraria ouvir a história de vocês. Não se esqueçam de se inscrever para não perderem nada do que acontece no evento de gala de amanhã. Após encerrar a ligação com James, abri meu laptop para revisar o contrato que a DocuSign acabará de enviar. Cada detalhe parecia surreal, diretor de tecnologia, opções de ações no valor de mais do que todos os ganhos da carreira do meu pai, um escritório de canto com vista para a Baía de Elliott. Mas um anexo de e-mail me fez parar o ar. Hierarquia de doadores do Seattle Grace em 2024. A Techova Corporation estava no topo da lista. Principal benfeitora, 50 milhões de dólares prometidos. Toda nova ala cirúrgica levaria o nome Techova. Cada sala de cirurgia, cada sala de recuperação, cada equipamento que meu pai usaria pelo resto de sua carreira ostentaria o logotipo da empresa que eu agora ajudaria a liderar. James incluiu um bilhete. O conselho do hospital solicitou sua presença pessoal na apresentação do cheque amanhã. Eles estão particularmente entusiasmados com a implementação do seu sistema de diagnóstico por inteligência artificial em todo o hospital. A doutora Patrícia Reis perguntou especificamente se você consideraria participar do comitê de inovação deles. Patrícia Reis, a diretora do hospital que meu pai queria desesperadamente impressionar para conseguir sua promoção. Apareceu outro e-mail, encaminhado por James. Remetente, Comitê da Cúpula Médica de Genebra. Prezada senhora Eiffelde, temos o prazer de confirmar que os veículos de comunicação foram notificados sobre o fim do embargo amanhã. O anúncio da concessão da Medalha de Ouro de Genebra à senhora Eiffelde coincidirá com seu evento de gala às 20 horas, horário do Pacífico. A Reuters, a Associated Press e a Medical Innovation Quarterly confirmaram a cobertura do evento. O Seattle Team solicitou especificamente uma entrevista exclusiva com a senhora Eiffelde sobre sua conquista como a primeira pessoa não médica a receber a medalha em 40 anos. Primeiro não médico em 40 anos. Meu pai havia submetido 8 artigos. 8 rejeições. E eu venci com o trabalho que ele chamava de brincar com computadores. Assinei o documento do DocuSign com o dedo no trackpad. O registro de data e hora indicava 23 horas e 47 do dia 23 de dezembro. Até amanhã à noite, tudo mudaria. Meu telefone tocou às 7 horas da manhã do dia 24 de dezembro. Era a doutora Patrícia Reis. Vi-lo. Espero não estar ligando muito cedo. Sua voz tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes, entusiasmo. James Morrison me contou a novidade. Parabéns pelo cargo de CTO. Obrigado, Dr. Reis. Patrícia, por favor. Vamos trabalhar juntas de perto. Ela fez uma pausa. Preciso que você saiba de algo antes desta noite. Eu fazia parte da comissão de seleção de Genebra. Li todas as propostas que seu pai já enviou. Trabalhos competentes, mas derivados. O seu, revolucionário. Senti um nó na garganta. Ele não sabe que eu ganhei. Não, ele não sabe. Mas ele vai descobrir hoje à noite junto com outra coisa. A voz dela baixou. Tenho documentado o impacto da sua plataforma nos hospitais parceiros. 12 mil vidas salvas é, na verdade, um número conservador.
O número real está mais próximo de 15.000. 15.000? Cada caso foi acompanhado, verificado e documentado. Apresentarei esses dados hoje à noite, logo após James anunciar sua nomeação. Ela fez uma pausa. Seu pai gosta de citar as estatísticas da carreira dele: 4.000 cirurgias bem-sucedidas em 30 anos. Você quadruplicou esse número em 6 meses. Fiquei olhando para o teto do meu apartamento, tentando processar tudo aquilo. Por que você está me contando isso? Porque durante 8 anos vi Robert minimizar suas conquistas enquanto se apropriava do crédito por uma ala hospitalar que ele não teria condições de construir sem a doação da sua empresa. Sabia que ele se apresenta como o principal facilitador da parceria com a Techova em sua candidatura a diretor? Alega que suas conexões familiares e sua tecnologia o garantiram o financiamento. Ela riu amargamente. Ele está falando de você. Claro, a filha que ele diz a todos que está desperdiçando a vida. Você rejeitou a candidatura dele para diretor. A diretoria se reúne em 3 de janeiro. Mas, entre nós, um diretor que repudia publicamente a própria inovação que salva vidas? Não é exatamente o perfil de um líder. Tudo estava se encaixando para a revelação desta noite. 24 de dezembro, 19 horas. O salão de baile do Fairmont Olympic Hotel brilhava com a elite médica de Seattle. 500 convidados em vestidos de estilistas renomados e smokings impecáveis, champanhe à vontade, conversas animadas sobre financiamento, pesquisa e reputação. Entrei pela porta principal vestindo um vestido preto simples e meu broche de ex-aluna do MIT, as únicas joias de que precisava. A anfitriã conferiu a lista, confusa. Vilo Eiffeld. Você está na mesa 1, representando a Techova Corporation. Mesa 1, a mesa do patrocinador principal, com visão direta para o palco. Meu pai estava na mesa 3, área VIP reservada à equipe médica, conversando animadamente com seus colegas cirurgiões. Ele ainda não tinha me notado. Michael estava ao lado dele, gesticulando animadamente sobre algum procedimento. Mamãe, com seu colar de pérolas favorito, ria de uma piada. Vilo. A voz de James Morrison cortou o ar da multidão. Um homem de 1,88 m de altura, cabelos grisalhos e presença imponente que fazia todos virarem a cabeça. Essa é a nossa mais nova executiva. Ele me conduziu até a mesa 1, onde a alta administração da Techova estava sentada ao lado dos principais acionistas. A escolha do lugar não era sutil. Qualquer pessoa importante notaria a filha de Eiffeld sentada com os maiores doadores do hospital. Nervoso? Perguntou James em voz baixa. Não, percebi com surpresa. Estou pronto. As luzes se apagaram para o jantar. Patrícia Reis subiu ao pódio para as palavras de abertura, dando as boas-vindas aos convidados e agradecendo aos doadores. Em seguida, anunciou o palestrante principal. Por favor, recebam o Dr. Robert Eiffeld, que falará sobre 3 gerações de excelência médica. Meu pai caminhou até o pódio com uma confiança adquirida durante toda a minha vida. O holofote iluminou quando ele começou o discurso que eu já tinha ouvido em diversas versões ao longo da minha vida. O legado de Eiffeld. A vocação sagrada da medicina. A importância da tradição. O nome Eiffeld é sinônimo de cura há 70 anos, proclamou ele. Meu filho Michael dá continuidade a essa tradição da qual nos orgulhamos. Nenhuma menção a mim. Numa sala onde me sentei à mesa dos patrocinadores, permaneci invisível para ele. A excelência médica, continuou meu pai, com a voz ecoando pelo salão de baile, não pode ser replicada por máquinas ou algoritmos. Ela requer intuição humana, gerações de sabedoria, a confiança sagrada entre médico e paciente. Vários médicos assentiram com aprovação. Outros se remexeram desconfortavelmente, sabendo que seus departamentos já dependiam de diagnósticos por inteligência artificial. Meu avô foi pioneiro em técnicas cardíacas ainda utilizadas hoje em dia. Já realizei mais de 4.000 cirurgias bem-sucedidas. Meu filho, Michael, acaba de se tornar o médico assistente mais jovem da história do Seattle Grace. Meu pai fez uma pausa para criar suspense. É isso que significa legado. É por isso que a medicina continua sendo uma vocação, e não apenas uma carreira. E a sua filha? A pergunta veio da mesa 7, uma jovem residente que eu não reconheci. O maxilar do pai se contraiu.
Minha filha escolheu um caminho diferente. Mas ela não trabalha na área de tecnologia? Ela trabalha com tecnologia. Meu pai o interrompeu, com tom desdenhoso. Algumas pessoas preferem teclados a bisturis. Menos pressão, menos responsabilidade, menos impacto. Risos nervosos percorreram a multidão. A mão de James Morrison tocou brevemente meu braço em um gesto silencioso de apoio. Nem todo mundo, continuou o pai, empolgando-se com o tema, consegue lidar com o peso de decisões de vida ou morte. Alguns buscam caminhos mais fáceis, programação, entrada de dados, tarefas digitais burocráticas que as máquinas acabarão substituindo de qualquer forma. Michael deu uma risada audível da mesa 3, erguendo sua taça de champanhe em um brinde irônico. Mas esta noite, disse meu pai, abrindo os braços magnanimamente, celebramos aqueles que escolheram o caminho mais difícil, que entenderam que a verdadeira inovação vem das mãos humanas, não da inteligência artificial. Patrícia Reis levantou-se da mesa 2. Várias cabeças se viraram. O futuro da medicina, concluiu meu pai, alheio a tudo, pertence àqueles que têm a coragem de levar adiante a tradição, não àqueles que se escondem atrás de telas fingindo contribuir. Os aplausos foram educados, mas dispersos. Metade da sala sabia que a inteligência artificial da Techova havia transformado seus departamentos. James Morrison levantou-se da cadeira. Antes que James pudesse se mexer, outra voz rompeu o silêncio constrangedor. Doutor Eiffeld, uma pergunta complementar. O Dr. Marcus Shen, da Oncologia Pediátrica, levantou-se. Sua filha, não foi ela quem desenvolveu a inteligência artificial diagnóstica que temos usado? O sorriso do pai se tornou forçado. Como eu disse, ela trabalha com tecnologia. Programação básica. Básico, insistiu o Dr. Shen. O sistema detectou 3 casos de leucemia pediátrica que havíamos deixado passar. Isso me parece mais do que básico. Escute. A voz do pai se tornou mais incisiva. Tenho certeza de que os projetos pessoais da minha filha têm seu valor, mas comparar entrada de dados com medicina de verdade é um insulto a todos os médicos aqui presentes. Projetos de hobby, alguém sussurrou em uma mesa próxima. Michael se levantou, encorajado pelo vinho e pela oportunidade. Minha irmã tem boas intenções, mas sempre teve inveja dos médicos de verdade. Essa coisa de programação é a maneira dela de tentar se sentir importante. Mamãe assentiu com apoio. Tentamos ser pacientes com a necessidade dela de atenção. O desconforto no ambiente era palpável. Os garçons pararam de servir as bebidas. Patrícia Reis já caminhava em direção ao palco. Talvez, disse meu pai com falsa magnanimidade, não devêssemos perder tempo discutindo aqueles que não se deram bem na medicina. Esta noite é para celebrar aqueles que conseguiram. Foi então que a voz de James Morrison ecoou pelo salão de baile. Gostaria de comentar essa declaração. Todos os olhares se voltaram para ele. CEO de uma grande empresa, com valor de mercado na casa dos bilhões, o homem cujo nome da companhia logo estamparia a nova ala do empreendimento. O Dr. Eiffeld fala sobre aqueles que não conseguiram se adaptar à medicina. James caminhou em direção ao palco com passos deliberados. Estou curioso para saber se ele sabe que sua filha acaba de ganhar a medalha de ouro de Genebra para inovação médica. O som que papai fez não foi bem um suspiro, mas sim como o ar saindo de um pulmão perfurado. Isso é impossível, gaguejou ele. James sorriu. Patrícia, você gostaria de compartilhar a verificação? Acredita que meu pai disse isso de mim na frente de 500 pessoas? Mas espere, a melhor parte ainda está por vir. Se você se identifica com essa frustração alheia, curta agora mesmo e comente a justiça se quiser ver como isso termina. Compartilhe com qualquer pessoa que já tenha sido subestimada pela própria família. A revelação que está prestes a acontecer vai te surpreender. James Morrison pegou no microfone com uma autoridade de CEO que fez meu pai recuar instintivamente. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção, mas a Techova Corporation tem um anúncio importante que não pode esperar. As telas ao redor do salão de baile ganharam vida exibindo o logotipo da Techova. Esta noite, não estamos apenas prometendo 50 milhões de dólares para o Seattle Grace. Estamos apresentando o arquiteto da revolução médica que tornou nosso sucesso possível. Papai permaneceu imóvel na beira do pódio, com o rosto empalidecendo.
Há 6 meses, continuou James, implementamos uma plataforma de diagnóstico por inteligência artificial que transformou a prestação de cuidados de saúde em 47 hospitais. Esta plataforma identificou cancros na fase 0, previu eventos cardíacos com semanas de antecedência e detectou doenças raras que teriam matado os pacientes em poucos dias. As telas passaram a exibir visualizações de dados, taxas de sobrevivência, precisão diagnóstica, vidas salvas. 15.237 vidas. James deixou o número pairar no ar. Isso não é uma projeção. É uma realidade verificada e documentada. Cada caso foi revisado por pares e confirmado. Murmúrios percorreram a multidão. Os médicos pegaram seus celulares, verificando as estatísticas de seus respectivos departamentos. Esta plataforma acaba de ganhar a Medalha de Ouro de Genebra de 2024 para inovação médica, a primeira vez em 40 anos que o prêmio é concedido a alguém sem formação em medicina. James fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. Porque às vezes as maiores descobertas médicas vêm daqueles que são corajosos o suficiente para pensar além da tradição. A mão do meu pai agarrou a borda do pódio, os nós dos dedos brancos. Damos as boas-vindas à nova diretora de tecnologia da Techova, a mente por trás desta revolução, e sim, filha do Dr. Robert Eichfeld, Vilo Eichfeld. O foco de luz desviou-se do meu pai para mim, na mesa 1. 500 rostos se viraram. O silêncio era absoluto. Levantei-me lentamente, meu broche do MIT refletindo a luz, e comecei a caminhar em direção ao palco. Cada passo era como me livrar de 8 anos de invisibilidade. Os holofotes seguiam meu caminho pelo salão de baile, passando pelas mesas dos cirurgiões que me dispensaram, pelos parentes que zombaram das minhas escolhas, pelo meu irmão, cuja taça de champanhe tremia na mão. Vilo Eichfeld, anunciou James novamente, desta vez em voz mais alta. Nossa nova diretora de tecnologia. As palavras ecoaram pelo teto abobadado do salão de baile. Alguém começou a aplaudir o Dr. Shen, da pediatria. Outros se juntaram lentamente, hesitantes, olhando entre mim e meu pai, que permanecia imóvel como uma estátua na beira do pódio. Subi os 3 degraus até o palco. Os olhos do meu pai encontraram os meus, confusão, descrença e algo mais, medo. Isso é, ele sussurrou no microfone aberto. Isso é impossível. Ela não pode ser. James me entregou o microfone com um leve aceno de cabeça em sinal de incentivo. O peso dele parecia perfeito na minha mão. Boa noite, eu disse, com a voz firme e clara. Sim, sou a filha de Robert Eichfeld, aquela que escolheu os teclados em vez dos bisturis, aquela que não aguentava a medicina de verdade. Michael deixou-se cair na cadeira, com o rosto pálido como cinzas. A mão da mãe cobriu a boca. Há 12 horas, continuei, meu pai me disse que o melhor presente de Natal seria se eu desaparecesse da família. 18 parentes aplaudiram a sugestão. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão. Patrícia Reis estava filmando com o celular. Então estou orando o desejo dele. Estou me afastando do legado da família Eichfeld na medicina tradicional. Virei-me para encarar meu pai diretamente. E aparecendo como o diretor de tecnologia da empresa que definirá o futuro da medicina. As telas atrás de mim se iluminaram com o anúncio de Genebra, meu nome em letras garrafais abaixo da imagem da medalha de ouro. A perna do meu pai pareceu ceder. Ele se agarrou ao pódio para se manter em pé. Voltei-me para a plateia, clicando no controle remoto da apresentação que James discretamente me entregará. As telas se encheram de dados que eu conhecia de cor. Essa plataforma de inteligência artificial começou como que minha família chamava de o projeto de hobby, algo em que eu trabalhava nas noites em que não pagava as contas deles. A planilha apareceu brevemente, com o valor de $500.400 destacado. Mas enquanto eu pagava a hipoteca de uma casa onde não era bem-vindo, também estava construindo algo que salvaria vidas que eles não conseguiam alcançar. Próximo slide. Taxas de diagnóstico antes e depois, dos próprios departamentos do Seattle Grace. Radiologia, melhoria de 34% na detecção precoce. Oncologia, redução de 47% nos diagnósticos incorretos. Emergência, identificação de condições críticas 89% mais rápida. Mantive um tom profissional, deixando que os fatos falassem mais alto do que a emoção. 15.000 vidas salvas em 6 meses.
Isso equivale a 83 vidas por dia. Enquanto meu pai realizou 4.000 cirurgias ao longo de 30 anos, esta plataforma salva essa mesma quantidade de vidas a cada 7 semanas. São apenas números. Papai finalmente encontrou sua voz, embora ela tenha falhado. A medicina tem a ver com conexão humana. Você tem razão, interrompi calmamente. É por isso que a plataforma não substitui os médicos. Ela os capacita. Dá a eles tempo para a conexão humana, processando a análise de dados em segundos em vez de horas. Patrícia Reis juntou-se a nós no palco. Com licença, disse ela, pegando um segundo microfone. Doutor Ifield, o senhor repetidamente desdenhou o trabalho de sua filha, dizendo que o não é medicina de verdade. No entanto, o senhor se listou como principal facilitador da doação da Techova em sua candidatura para diretor. O senhor reivindicou o crédito pela própria inovação que está denunciando. O murmúrio da multidão tornou-se agudo. Os membros do conselho trocaram olhares. Além disso, continuou Patrícia, o Comitê de Genebra ao qual você se submeteu 8 vezes observou especificamente que o trabalho de Vilo representa o avanço médico mais significativo desde os antibióticos. A boca do pai abriu e fechou silenciosamente. Patrícia Reis não havia terminado. A diretora do hospital dominou o palco com uma autoridade que fez meu pai se encolher. Para que todos aqui sejam absolutamente claros, anunciou Patrícia. A plataforma de Vilo Eifield reduziu nossa taxa de mortalidade em 34%. A maior melhoria na história do Seattle Grace. Mais eficaz do que qualquer inovação cirúrgica, qualquer avanço farmacêutico, qualquer intervenção tradicional que tenhamos implementado. Ela clicou em um novo slide que mostrava o ranking dos departamentos. Todos os departamentos que utilizam seu sistema de inteligência artificial apresentaram melhorias sem precedentes. Todos os departamentos que resistem a ele, ela fez uma pausa significativa, ficaram para trás em relação aos padrões nacionais. O departamento cirúrgico do meu pai estava destacado em vermelho na parte inferior. O futuro da medicina não é tradição versus tecnologia, continuou Patrícia. É abraçar ambas. Algo que a senhora Ifield compreendeu, enquanto outros se apegavam a hierarquias ultrapassadas. Isso é ridículo. Michael gritou de repente do chão, com a voz arrastada pelo vinho. Ela nem é médica de verdade. Ela não salva vidas. Ela só digita código. Senhor Ifield. A voz de Patrícia tornou-se gélida. A digitação da sua irmã salvou mais vidas este mês do que o senhor salvará em toda a sua carreira. Sente-se. A repreensão ecoou pelo salão de baile silencioso. Michael desabou na cadeira. Patrícia se virou para mim. Senhora Ifield, poderia compartilhar sua visão para a parceria da Techova com o Seattle Grace? Assenti com a cabeça e cliquei para passar para o último slide. Imagens arquitetônicas da nova ala. O Centro de Inovação Médica da Techova integrará assistência de inteligência artificial em todos os aspectos do atendimento ao paciente. Não estamos substituindo o toque humano. Estamos amplificando-o. Os médicos terão mais tempo com os pacientes, diagnósticos mais precisos e mais vidas salvas. O Conselho já aprovou a implementação completa, acrescentou Patrícia. Liderada pela nossa nova diretora de tecnologia, não por aqueles que negaram o seu valor. Ela olhou diretamente para o meu pai. Excelência através da inovação, não apenas da tradição. No momento em que desci do palco, a mídia me cercou. Seattle Times, King 5 News, Medical Innovation Quarterly, todos querendo a história da filha do cirurgião que revolucionou a medicina a partir de fora dos muros da instituição. Senhora Ifield, como se sente ao alcançar o que seu pai não conseguiu? Você foi motivado pela rejeição familiar? Você pretende manter algum tipo de relacionamento com sua família? Respondi com profissionalismo calculado, mas minha visão periférica captou meu pai se aproximando por entre a multidão, com um rosto desesperado. Vilo, precisamos conversar. Sua voz mal era ouvida pelos repórteres. Nós conversamos, respondi calmamente, sem desviar o olhar do jornalista. Ontem, você deixou sua posição clara. Trata-se de um mal-entendido. Com licença, Dr. Eifield, interrompeu James Morrison com desenvoltura. Sua filha tem entrevistas agendadas. Talvez o senhor possa marcar um horário com a assistente dela depois do feriado.
A assistente dela? A voz do meu pai falhou. Ela é minha filha. Não. Finalmente me virei para encará-lo de frente. Segundo você, o melhor presente seria se eu desaparecesse. Estou simplesmente atendendo aos seus desejos profissionais. Os repórteres estavam gravando tudo. Mamãe abriu caminho pela multidão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vi-lo, por favor. É Natal. Sim, é isso mesmo. Peguei meu celular e mostrei a eles o grupo da família, aquele que vocês estão planejando sem mim. A mensagem do Michael tem 17 curtidas, lembram? Os membros do conselho observavam. Patrícia Reis estava por perto, de braços cruzados. A casa, começou meu pai. Precisaremos de novos arranjos financeiros. Mantive a voz calma. Já paguei $500.000 ao longo de 8 anos. Considerem isso meu presente de formatura da família que nunca me quis. Você não pode simplesmente. Posso. Estou sim. Já avisei o Wells Fargo que vou me retirar como fiador. Sua carta de ajuste de taxa deve chegar até segunda-feira. Seu rosto ficou pálido. Você está se retirando como fiador? A voz do meu pai ficou mais aguda, o pânico rompendo com sua compostura habitual. Vários membros do conselho se aproximaram, pressentindo uma situação dramática. A partir de 1º de janeiro, mostrei o e-mail do Wells Fargo no meu celular, exibindo-o para os repórteres. Sem minha pontuação de crédito, sua taxa sobe de 3,9% para 7,5%. Isso significa $5.200 por mês em vez de $3.600. Não pode. Isso é chantagem financeira. Não, é independência financeira. Algo que você disse que eu nunca conseguiria enquanto eu ficasse mexendo com computadores. Mudei para o aplicativo do meu banco. Também estou cancelando os pagamentos automáticos de serviços públicos, impostos prediais, taxas de condomínio e manutenção. Isso representa mais $4.800 mensais que você precisará cobrir. Michael cambaleou, o rosto corado de álcool e raiva. Seu vingativo. Cuidado, alertou Patrícia Reis. Você está falando com o diretor de tecnologia da Techova em um evento profissional. O conselho está observando. Um total de $10.000 por mês, continuei calmamente. A empresa hipotecária já foi notificada. Eles pareceram muito interessados em saber que o Dr. Robert A. Field depende da instituição de caridade de sua filha há 8 anos. Caridade? Mamãe exclamou, surpresa. Somos família. Não. A família se defende. A família celebra o sucesso. A família não aplaude quando alguém diz que você deveria desaparecer. Olhei para cada um deles. Vocês deixaram claro que não sou da família. Estou simplesmente ajustando minhas finanças de acordo. A repórter do Seattle Time se adiantou. Senhora Field, a senhora está dizendo que seu pai dependeu financeiramente da senhora enquanto desmerecia publicamente sua carreira? Os documentos falam por si, respondi, encaminhando a planilha para o e-mail dela. 8 anos de registros, cada pagamento documentado. As pernas do pai tremiam. Um membro do conselho ofereceu-lhe uma cadeira. A melhor parte, acrescentei baixinho. Essa cláusula de fiador foi ideia sua, pai. Você insistiu nela para conseguir a menor taxa. Irônico, não é? James Morrison dirigiu-se ao microfone pela última vez, sua presença como CEO atraindo imediatamente a atenção. Antes de concluirmos os anúncios desta noite, há mais um assunto a tratar. Ele clicou para exibir um novo slide mostrando os termos de doação da Techova. Nosso compromisso de $50 milhões vem acompanhado de requisitos específicos de governança. Papai, ainda largado na cadeira que alguém havia providenciado, ergueu o olhar bruscamente. O Departamento de Inovação e Inteligência Artificial funcionará sob liderança independente, separada dos departamentos cirúrgicos tradicionais. Os olhos de James encontraram meu pai. Isso garante que o progresso não seja prejudicado por aqueles que resistem à mudança. Além disso, Patrícia Reis pegou o microfone. O conselho do hospital reestruturou nosso comitê de inovação. Com efeito imediato, ele será liderado por alguém que entende tanto da tecnologia quanto do futuro da medicina. Quem?
A voz do meu pai era quase um sussurro. O comitê solicitou especificamente a orientação da senhora Ifield, anunciou Patrícia. Ela terá supervisão direta de toda a implementação de inteligência artificial, reportando-se ao conselho, não aos chefes de departamento. A implicação era clara. Eu teria autoridade sobre a adoção de tecnologia no departamento do meu pai? Isto é nepotismo ao contrário, disse Michael, arrastando as palavras, em meio à multidão. Não, corrigiu Patrícia bruscamente. Nepotismo foi você ser promovido apesar do seu desempenho medíocre porque seu pai era chefe do departamento. Isso é meritocracia. Ela exibiu as avaliações de desempenho de Michael na tela. Uma jogada devastadora. No quartil inferior em diagnósticos. Várias reclamações de pacientes. 3 quase acidentes só neste mês. Você não pode mostrar isso publicamente. Na verdade, posso sim, disse Patrícia com um sorriso afiado. As regras de transparência do conselho são essenciais ao lidar com questões de nepotismo. Sua promoção está sob análise, Michael. Investigaremos se houve influência de laços familiares. Mamãe chorava abertamente agora. Os familiares que haviam rido de mim ontem estavam se afastando, tentando se distanciar da humilhação pública. Mérito, eu disse baixinho, quebrando o silêncio repentino. Não o nome. Esse é o futuro da medicina. 25 de dezembro, manhã de Natal. Primeira página do Seattle Times, seção de negócios, tecnologia salva a dinastia médica e depois a desmantela. Meu celular não parava de vibrar desde a meia-noite. As notificações do LinkedIn mostravam 50 mil novos seguidores e o número continuava aumentando. O anúncio de Genebra viralizou no Twitter da área médica. Hashtag mérito não nepotismo estava entre os assuntos mais comentados. O artigo foi devastador em sua minúcia. A repórter Sarah Chen havia feito sua lição de casa, consultando registros públicos, entrevistando funcionários do hospital e documentando cada alegação. A foto que eles escolheram mostrava o momento da revelação, meu pai agarrado ao pódio, eu caminhando em direção ao palco, os rostos chocados da multidão. 8 anos de apoio financeiro enquanto era publicamente demitida. Documentos mostram que Willow Field contribuiu com mais de $500 mil para manter a mesma casa que a excluiu das comemorações de Natal. Minha caixa de entrada de e-mails explodiu. Propostas de emprego da Mayo Clinic, Cleveland Clinic e Johns Hopkins. Convites para palestras na Harvard Medical School, Stanford e MIT. Todas as principais empresas de inteligência artificial médica interessadas em parcerias. Mas as respostas mais reveladoras vieram de outros profissionais de saúde. Finalmente, alguém se levantou contra o clube dos veteranos. Seu pai rejeitou minha proposta de pesquisa em inteligência artificial 3 vezes. O karma é belo. Sou filha de um cirurgião e me tornei enfermeira. Ele me disse que eu não daria conta da medicina de verdade. Obrigada por isso. O grupo de bate-papo da família ficou em silêncio depois de 37 chamadas perdidas do pai, 23 da mãe e uma mensagem de texto de Michael: você nos arruinou. Não, pensei, enquanto percorria as oportunidades que surgiam em profusão. Eu me libertei. A notícia surgiu na mídia local ao meio-dia. À noite, já havia ganhado repercussão nacional, CNN, quando a traição familiar encontra o triunfo profissional, a história de Willow Field. Cada compartilhamento, cada comentário, cada visualização era mais uma rachadura na fachada da família Field. Em 26 de dezembro, a situação familiar, que estava se agravando rapidamente, tornou-se desesperadora. Pai, 47 chamadas perdidas, 23 mensagens de voz que variam entre raiva e súplicas. Willow, isso é cruel e desnecessário. Ligue-me imediatamente. A empresa hipotecária ligou, você não pode fazer isso. Por favor, sua mãe está arrasada. As mensagens da minha mãe eram obras-primas carregadas de culpa. Como você pôde nos humilhar assim? O Natal foi arruinado sem você. Seu pai não conseguiu dormir. Por favor, volte para casa para que possamos conversar. Os e-mails de Michael evoluíram da raiva para o pânico, sua bruxa vingativa. Você destruiu minha carreira. O conselho está investigando minha promoção. A culpa é sua. Posso perder minha licença. Por favor, diga a eles que não foi nepotismo.
De repente, toda a família descobriu meu número. Tia Ellen, querida, sempre acreditamos em você. Talvez você pudesse reconsiderar a assinatura conjunta. Tio Richard, orgulhoso do seu sucesso. A propósito, a Techova tem vagas? Até a avó Eiffeld, que não ligava há 3 anos, disse: querida, a família perdoa. Seu pai está sofrendo. A mensagem mais reveladora veio do consultor financeiro deles, que me foi enviada por engano em cópia. Doutor Eiffeld, sem o apoio de Vilo, o senhor precisará liquidar os investimentos ou vender a casa em 90 dias. O aumento da prestação é insustentável. A casa dos seus sonhos, o seu símbolo de status, o seu castelo construído sobre o meu apoio silencioso. Arquivei todas as mensagens sem responder. Eles queriam que eu fosse embora. Celebraram meu apagamento. Agora estavam aprendendo o que minha ausência realmente significava, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente, profissionalmente e socialmente. O acerto de contas que eles jamais imaginaram havia chegado. O dia 3 de janeiro chegou com consequências tão precisas quanto cortes cirúrgicos. A ata da reunião do conselho do hospital vazou poucas horas depois. Candidatura do meu pai ao cargo de diretor, negada. Motivo alegado: falta de demonstração de liderança inclusiva e resistência à adoção de inovações. A situação de Michael era ainda pior. A investigação revelou uma promoção acelerada, problemas de desempenho ignorados e agendamento preferencial. Seu cargo de assistente foi revogado, ele foi rebaixado de volta a residente sênior com planos obrigatórios de melhoria de desempenho. A culpa é sua, gritava a mensagem de voz de Michael. Você destruiu tudo. Não, pensei, ao ler o e-mail de Patrícia Reis. Vocês se destruíram. Patrícia escreveu: o conselho ficou particularmente preocupado com a rejeição pública do Dr. Robert Eiffeld à tecnologia que salvou 15.000 vidas. Como alguém pode liderar um hospital moderno e, ao mesmo tempo, negar a medicina moderna? Os dominós continuavam caindo. 3 empresas farmacêuticas retiraram Robert de suas listas de palestrantes. Sua posição contrária à inteligência artificial passou a ser problemática para a imagem da marca. A Faculdade de Medicina cancelou seu ciclo de palestras como professor convidado. Precisamos de professores que abracem a inovação. Em 2 semanas, o número de pacientes encaminhados para seu consultório particular caiu 40%. Os pacientes estavam solicitando médicos que utilizassem aquele sistema de inteligência artificial. O clube de campo tinha dúvidas sobre o atraso no pagamento da sua cota de sócio. Mas o golpe final veio do Wells Fargo. Prezado Dr. Eiffeld, seu pedido de alteração de tarifa foi negado. O pagamento de $5.200 começa em 1º de fevereiro. Conta sinalizada para monitoramento. A dinastia médica Eiffeld, 3 gerações de prestígio, estava desmoronando porque haviam dispensado a única pessoa que a mantinha unida. Tudo documentado. Todas as consequências decorrentes de suas próprias escolhas. Toda a justiça feita com base em fatos. Meu primeiro dia como CTO da Techova começou em 8 de janeiro, em um escritório de esquina com vista para Elliott Bay e o Seattle Grace Hospital ao longe. Bem-vindo a bordo, disse James Morrison, apontando para a vista. Poético, não é? Agora, 200 engenheiros se reportam a mim. Meu assistente, Marcos, já havia atendido 12 pedidos de entrevista e 37 propostas de parceria antes das 10 horas da manhã. O Comitê de Genebra quer você como palestrante principal na cúpula de 2025, anunciou Marcos. O tema é a medicina além da tradição, a revolução Eiffeld. A ironia não me passou despercebida. Minha primeira reunião geral estava marcada para as 14 horas. A equipe havia decorado a sala de conferências com faixas de parabéns e um bolo com a inscrição, para salvar vidas sem bisturi. Sua plataforma de inteligência artificial entrou em operação em mais 12 hospitais esta semana, relatou meu diretor de engenharia. Projeção atual, 100.000 vidas impactadas até o 2º trimestre. 100.000, um número que meu pai não conseguia compreender. A confirmação da parceria com a OMS chegou naquela tarde. Implantaríamos a plataforma em países carentes, levando diagnósticos avançados a locais onde a medicina tradicional não chegava. Senhora Eiffeld, disse a diretora da OMS por videochamada, sua tecnologia democratizará a saúde em todo o mundo. Este é o futuro da medicina.
Às 16 horas, olhando para o Seattle Grace, vi uma ambulância na entrada da emergência, o pior dia de alguém, possivelmente o último. A menos que a inteligência artificial tenha captado algo que os olhos humanos poderiam não perceber. Era isso que importava. Não a aprovação da família, não o legado, não o nome Eiffeld em uma ala do hospital. Vidas salvas. Sofrimento evitado. Esperança trazida através da inovação que antes era alvo de escárnio. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, um paciente cujo câncer raro foi detectado pela minha plataforma. Você salvou minha vida. Obrigada por não desistir, apesar daqueles que duvidaram de você. Apesar daqueles que duvidaram de mim. Aliás, foi justamente por causa disso. Manhã de Natal, um ano depois, 25 de dezembro de 2025. Sentei-me na minha nova cobertura em Belton, com uma xícara de café na mão, observando o nascer do sol pintar o Monte Rainier de dourado. O grupo de bate-papo da família que eu havia silenciado meses atrás mostrava 847 mensagens não lidas. Abriu pela primeira vez desde o Natal passado. As mensagens recentes foram reveladoras. Mãe, vi-lo, por favor. Estamos perdendo a casa. Michael, podemos pelo menos conversar? Estou com dificuldades para pagar o salário de residente. Pai, sua mãe quer que você saiba que vamos passar o Natal no apartamento da tia Ellen. Apartamento, não mansão. Digitei minha primeira mensagem em um ano. Vejo que você está vivendo sem o meu apoio. Isso não é crueldade, é consequência. Você comemorou meu apagamento da família. Eu simplesmente honrei seus desejos. Se você deseja retomar o contato, aqui estão minhas condições inegociáveis. 1. Reconhecimento público de 8 anos de apoio financeiro. 2. Pedido de desculpas por escrito pela demissão na véspera de Natal. 3. Reconhecimento de que meu trabalho tem valor equivalente ao da medicina tradicional. 4. Compromisso com a terapia familiar e individual. 5. Respeito pelos meus limites daqui para frente. Não se trata de dinheiro. Trata-se de reconhecimento, respeito e reconstrução com base na verdade, não na tradição. Você tem as minhas condições. A escolha é sua. Enviei a mensagem e fechei o aplicativo. Em poucos minutos meu telefone tocou, era minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Vi-lo, querida, essas condições. O orgulho do seu pai. Não podemos simplesmente esquecer tudo e recomeçar? Não. Recomeçar significava que eles não tinham aprendido nada. A responsabilização vinha antes da absolvição. Outra ligação do pai, também para a caixa postal, isso é extorsão, vi-lo. Família não impõe condições. Mas, aparentemente, a família poderia mandar você desaparecer. A família poderia zombar da sua carreira enquanto pega seu dinheiro. A família poderia apagar você das fotos enquanto desconta seus cheques. Aquilo não era família. Aquilo era exploração. Fevereiro de 2025. Meu pai apareceu na sede da Techova, tão desesperado que tentou me emboscar no trabalho. Preciso ver minha filha, disse-lhe na recepção, usando sua voz mais autoritária de cirurgião. Sinto muito, Dr. Eiffeld, mas o senhor não está na lista de visitantes autorizados da Sra. Eiffeld, respondeu o segurança profissionalmente. Gostaria de deixar um recado? Assisti a tudo pelo monitor de segurança do meu escritório. Ele envelheceu anos em meses, barba por fazer grisalha, terno amarrotado, postura de derrota. Isso é ridículo. Eu sou o pai dela. Senhor, preciso que o senhor se retire das instalações ou terei que chamar a segurança do prédio. Em vez disso, ele deixou um envelope. Uma hora depois, Marcos mencionou o assunto. Abriu o envelope com cuidado. 2 páginas com a caligrafia precisa de cirurgião. Vi-lo, tudo isso é um mal-entendido. Você levou as coisas para o lado pessoal. Sim, eu disse algumas coisas por frustração, mas a família perdoa. Sua mãe chora todos os dias. A carreira do Michael está arruinada. A casa está em processo de execução hipotecária. Você já deixou sua mensagem clara. Você é bem-sucedida. Nós entendemos. Agora volte para casa e resolva isso. Seu pai.
Não amo com amor, papai. Apenas a seu pai. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento, nenhuma responsabilização, apenas exigências disfarçadas de reconciliação. Pedi a Marcos que redigisse uma resposta formal em papel timbrado da Techova. Dr. Eiffeld. Sua carta foi recebida. Ela não contém nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento de erro e nenhuma aceitação das condições que estabeleci para a retomada do contato. Você afirma que eu levei as coisas para o lado pessoal. Dizer para eu desaparecer da família foi pessoal. Retirar meu apoio financeiro enquanto negava meu valor profissional foi pessoal. Você quer que eu conserte isso? Eu não quebrei nada. Foi você e 18 testemunhas aplaudiram. Minhas condições permanecem inalteradas e não são negociáveis. Salgueiro Eiffeld. Diretor de tecnologia da Techova Corporation. Ele nunca respondeu diretamente, mas os documentos legais chegaram uma semana depois, tentando me processar por abandono financeiro. Seu advogado desistiu do caso depois de ver a documentação. Março de 2025 trouxe um visitante inesperado. Mamãe veio sozinha à Techova e esperou 6 horas no saguão até que eu concordasse em atendê-la. Ela parecia mais magra, as roupas de grife haviam sido substituídas por peças simples de loja de departamentos. As pérolas tinham sumido, provavelmente vendidas. Vi-lo, ela começou, mas parou, com as lágrimas já começando a rolar. Me desculpe. As palavras pairavam entre nós, frágeis e há muito esperadas. Eu deveria ter te defendido naquela noite em que Robert disse aquelas coisas horríveis. Eu deveria ter me posicionado. Eu fui um covarde. Ela tirou um envelope gasto do bolso. Escrevi esta carta 100 vezes. Li devagar. 3 páginas de verdadeira responsabilidade, como ela havia permitido a indiferença do pai, priorizado a paz em vez da verdade, falhado como mãe. Comecei a fazer terapia, continuou ela. Individual, não de casal. Robert se recusa a ir. Mas preciso entender por que deixei isso acontecer. Porque deixei que ele te diminuísse enquanto você nos sustentava. E quanto ao papai e ao Michael? O Michael te culpa por tudo. Ele está morando com amigos, bebendo demais. Seu pai, ela fez uma pausa. Ele se mudou para um apartamento pequeno. Continua insistindo que não fez nada de errado. Continua dizendo para as pessoas que você traiu a família. E você, o que você diz às pessoas? A verdade. Que minha filha é brilhante, generosa e merecia muito mais do que lhe demos. Que tenho orgulho de você. Que tenho vergonha de mim mesmo. Foi um começo. Não foi perdão, não foi reconciliação, mas uma brecha na parede. Café, eu disse finalmente. Uma vez por mês, em um lugar neutro. Você não fala em nome do papai ou do Michael. Você não leva recados. Você não tenta manipular ninguém com culpa. Só café. Eu aceito, ela sussurrou. É mais do que eu mereço. Talvez. Mas todos merecem uma chance de crescer. Até mesmo as mães que permaneceram em silêncio por muito tempo. Junho de 2025, 6 meses após o evento de gala que mudou tudo. Minha plataforma de inteligência artificial já estava presente em 127 hospitais em 14 países. O contador de vidas na parede do meu escritório mostrava 103.147 vidas impactadas. Até o final do ano, ultrapassaríamos a marca de 250 mil. A palestra principal da Cúpula de Genebra estava lotada. O futuro da medicina além do legado de Fielda atraiu um público recorde. Eu nunca mencionei o nome do meu pai, mas todos sabiam. Michael me mandou uma mensagem uma vez: espero que você esteja feliz. Estou trabalhando em um pronto atendimento em Tacoma. Eu não estava feliz por ele estar passando por dificuldades, mas também não era responsável pelas escolhas dele. Meu pai havia dado uma entrevista a um blog médico alegando que eu tinha vencido a família. Os comentários o destruíram, centenas de profissionais de saúde compartilhando suas próprias histórias de médicos mais experientes e desdenhosos. Ele nunca mais deu outra entrevista. Mamãe e eu tomávamos nossos cafés mensais. Lentamente, com cuidado, estávamos construindo algo novo. Não uma filha tentando ganhar amor através de pagamento.
Não uma mãe tolerando dinâmicas tóxicas. Apenas duas mulheres aprendendo a se enxergar com clareza. Seu pai me pediu para lhe entregar isto, disse ela em nosso último encontro, deslizando um cartão por minha frente. Nós combinamos sem mensagens. Eu sei. Eu disse isso a ele. Mas leia depois ou não. A escolha é sua. Abri o cartão naquela noite. Era um cartão de Natal. Dentro, a caligrafia dele. Eu estava errado. 3 palavras. Sem assinatura. Não foi suficiente. Nem de perto. Mas essa foi a primeira rachadura em sua armadura. A primeira admissão de que talvez, só talvez, a filha que salvou vidas através do código fosse tão valiosa quanto o cirurgião que a havia dispensado. Guardei a informação e voltei ao meu trabalho. Amanhã, minha plataforma salvará mais 400 vidas. Isso importava mais do que 3 palavras de um homem que precisou perder tudo para escrevê-las. Sucesso não é vingança. É viver bem apesar daqueles que duvidaram de você. Obrigado por ouvirem minha história. Se você já foi rejeitado por familiares que deveriam ter lhe apoiado, lembre-se, seu valor não é determinado pelo reconhecimento deles. Inscreva-se para mais histórias sobre como estabelecer limites saudáveis e alcançar o sucesso nos seus próprios termos. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que é suficiente exatamente como é. Comente a Limites se você aprendeu a proteger sua paz. Até a próxima!